A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Hoje nós veremos o versículo 1. Eclesiastes 5, 1 a 7. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno, santo, Deus glorioso, que nos foi revelado por Teu Filho Jesus Cristo, e Tua palavra nós agora nos dirigimos para a Tua palavra, para dela aprendermos e sabermos, ó Deus, a Tua vontade para nós, sabermos o que o Senhor quer que façamos. Ajude-nos a compreender essas verdades. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Salomão, ele passara pelo tribunal, nós vimos isso lá no capítulo 3, versículo 16. Ele passou pelo mercado, onde ele viu comércio sendo feito, a economia se movimentando. Passou pelos campos, onde ele viu o labor dos trabalhadores. Até no seu palácio, onde ele sempre esteve, ali do seu palácio, ele pôde então constatar verdades sobre a vida, sobre a nossa vida, aquilo que ele chama de debaixo do sol. Em todos os lugares por onde ele passou, ele pôde ver assuntos e pensar em assuntos, em temas que dizem respeito à nossa lida diária, à nossa vida neste mundo. Agora, Salomão, no capítulo 5, podemos dizer que ele se encontra no templo, aquele belíssimo, aquele magnífico templo que ele construiu para o Senhor, para o louvor do Senhor. E agora, ali, nas dependências do templo, construído pelo seu séquito, ele passa a falar sobre a atividade mais sublime, a atividade mais importante que existe para nós, miseráveis pecadores. E essa atividade é o culto a Deus. E eu gostaria que você pensasse seriamente sobre isso. Não há atividade mais sublime, não há atividade mais dignificante, não há atividade mais enobrecedora para pecadores miseráveis como nós, do que os sermos convocados por Deus para adorá-lo, para buscá-lo em culto solene, para bendizer o nome dele, para, junto a outros irmãos, levarmos a nossa voz ao Senhor, elevarmos a nossa voz a Ele em adoração. Não há, meus irmãos, atividade mais sublime para nós do que adorar a Deus, do que cultuar ao Senhor. Tudo em nossa vida encontra o seu sentido no culto a Deus. Quando ali ou aqui conectados uns aos outros sob a palavra de Deus, conectamos tudo o que está debaixo do sol, tudo que está na nossa realidade de vida com aquele que está acima do sol, que é Deus. Aqui, nesse momento de culto, nós somos levados a refletir sobre as nossas vidas, a refletirmos sobre como nós temos vivido. E aqui, o nosso coração, ele é confrontado sobre todas as vaidades dessa vida, as quais são desfeitas como vapor. Vaidade significa isso, vapor, algo que não tem consistência, algo que você não consegue segurar. Isso é a nossa vida, ela é vaidade. Então todas as vaidades dessa vida,
elas só têm sentido para nós, todas as coisas dessa vida, para que elas não sejam meras vaidades, elas devem ser conectadas com Deus, aquele que está acima do sol, aquele que faz todas as coisas na nossa vida terem sentido. E o culto a Deus é esse momento no qual nós somos levados a refletir sobre a nossa vida, sobre como temos andado na presença do Senhor. E o culto que aqui celebramos ao Senhor deve impactar a nossa vida, deve transformar a nossa vida e fazer com que o nosso dia a dia seja vivido pela glória e para a glória do Senhor. Todas as vaidades dessa vida são desfeitas como vapor diante daquele que é o eterno Deus. Por isso mesmo nós devemos considerar que ou a nossa vida condiz com o culto que nós temos rendido ao Senhor, mostrando verdadeira piedade. Não é a nossa vida que determina o nosso culto, é o nosso culto a Deus que determina a forma como nós devemos viver. Ou então, a nossa vida estará em discordância com o culto a Deus, revelando assim a nossa hipocrisia. Ou seja, se cultuarmos a Deus de forma correta, da forma que agrada ao Senhor, certamente o nosso coração haverá de ser impactado pela palavra de Deus, transformado pela palavra, santificado pela palavra, e isso vai redundar num cotidiano, numa vida cotidiana, na presença de Deus, honrando ao Senhor, nos meus relacionamentos, nos meus negócios, nos meus afazeres. Em tudo, Deus será glorificado na minha vida. Por quê? Porque hoje, agora, domingo de manhã, eu paro para ouvir a palavra de Deus, sou confrontado por ela, sou transformado pela palavra de Deus, e isso vai se replicar no meu dia a dia. Ou o contrário. Se eu não cultuo a Deus da forma como Ele quer ser cultuado, se eu não dou ouvidos à palavra de Deus, o meu dia a dia será nem um pouco diferente de um ímpio qualquer. E pior, tendo diante de mim a palavra de Deus, tendo diante de mim a verdade, eu não sou transformado. Então, por isso que o culto é uma atividade, é a atividade mais sublime para nós. Porque cultuar a Deus de forma correta vai, sem dúvida alguma, transformar o nosso coração. O culto a Deus, ele deve ser para a glória dele. O culto ao Senhor tem de ser de acordo com a vontade dele. O nosso dia a dia reflete, de um jeito ou de outro, a importância que damos para Deus. O nosso dia a dia vai mostrar se o culto que nós estamos rendendo a Deus realmente tem sido um culto bíblico, que transforma os corações, que santifica os nossos corações por meio da palavra do Senhor. Então, nos próximos domingos, nós estaremos abordando esses 7 versículos, falando sobre o culto que Deus requer de nós. E agora, nesse trecho, nós vemos que o principal elemento que deve existir no culto a Deus, um dos principais, mas aqui no texto, o principal elemento que Salomão destaca é o temor a Deus. E o tema que eu discorrerei com você nesses próximos domingos é sobre isso. Sem temor não existe culto aceitável a Deus. Sem temor não existe culto que agrada a Deus. A obra de Cristo
tem como objetivo transformar pecadores miseráveis em adoradores aceitáveis na presença de Deus. E aqui no versículo 1 a 7, nós vemos esse importante elemento é o temor a Deus. Sem temor, nós não adoramos a Deus da forma que Ele quer ser adorado, que Ele requer de nós. Sidney Greidanos, ele afirma o seguinte sobre esses 7 primeiros versículos. Eclesiastes 5, 1 a 7, é um texto único em Eclesiastes, porque foca a adoração no templo de Deus. E este é um texto de pregação ideal para resistir à tendência contemporânea de transformar a adoração a Deus em entretenimento social ou em um espetáculo pomposo. Nós vivemos dias que tem acontecido exatamente isso. O culto a Deus, ou ele se torna um entretenimento social, algo que agrada as pessoas, algo que as pessoas se sentem bem, ao invés de se sentirem confrontadas pela palavra de Deus em seus pecados. O culto tem se tornado um entretenimento social ou um espetáculo pomposo. E aí usa-se a desculpa da excelência. Temos que render para Deus a excelência do nosso ser. Temos que fazer as coisas de Deus com excelência. E é verdade. Se eu faço as coisas com capricho para as pessoas, por que para Deus eu vou fazer de qualquer jeito? Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso fazer relaxadamente, ainda mais se tratando do culto a Deus. Mas veja bem, o fazer o culto de forma correta, de forma agradável a Deus, não significa um culto pomposo, um culto cheio de espetáculos, um culto onde aplausos acontecem o tempo todo, porque não passa de uma apresentação. Isso não é culto. Isso não é culto a Deus. O culto a Deus, ele começa a partir do nosso reconhecimento de que sem Cristo nós não podemos agradar a Deus. Sem confiar na obra de Jesus, não podemos agradar a Deus. No trecho anterior, capítulo 4, 1 a 16, ou todo o capítulo 4, Salomão usou uma linguagem de reflexão. Ele olhou para as situações da vida e refletiu sobre a ganância, o pecado da ganância e os outros pecados que acompanham um coração ganancioso, que estão presentes na vida de um coração ganancioso. Aqui no versículo 1 ao versículo 7, a linguagem é de instrução, de orientação. É Deus, através do seu servo Salomão, dizendo para nós como ele quer ser adorado. É Deus dizendo, é assim e é assim que eu quero ser adorado. Não é do jeito que você pensa que tem que ser, é do jeito que eu determino. Porque o culto, meus irmãos, não é para nós, o culto é para Deus. Então, prosseguindo, nesses versículos, encontramos também uma estrutura interessante. Com exceção do versículo 1, todos os outros apresentam uma advertência, depois uma razão para essa advertência e um provérbio fortalecendo essa advertência. Aqui, na primeira advertência que nós veremos hoje, no versículo 1, nós temos apenas a advertência e uma razão para essa advertência. Não temos um provérbio reforçando essa advertência. Você vai perceber isso no decorrer aqui da mensagem. Diz assim o versículo 1: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Das 4 advertências que temos, somente essa que não tem, então, um provérbio. Nós veremos nas outras, mas essa que não tem. Salomão está dizendo aqui, é que quando entrarmos na casa de Deus, ou seja, no seu templo, para adorá-lo,
Mas não pense especificamente no templo, pense no culto, no momento de culto a Deus. Como eu falava agora há pouco na classe de discipulado, sob o Novo Testamento, não existe mais lugares sagrados para adoração. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus. Se nós resolvêssemos sair daqui nesse momento e ir para a chácara do nosso irmão Laércio, vamos fazer um culto lá na casa do nosso irmão Laércio. O culto não será aqui na igreja, será lá na chácara do irmão Laércio. Estaríamos pecando? Não, de jeito nenhum. Porque não é o lugar que é sagrado, mas sim o que se faz neste lugar, que é o culto a Deus. É por isso que você entra aqui durante a semana, nesse templo, você pode entrar até de bermuda aqui, não tem problema nenhum. Não é pecado você entrar de bermuda aqui, não tem nada acontecendo, não tem culto, não tem nada acontecendo, só bancos e móveis vazios. Aí você entra aqui, pega alguma coisa e sai, nossa, mas eu entrei de bermuda na igreja, pequei. Não, fica tranquilo, irmão. Mas para o culto a Deus nesse momento, existe um comportamento, existe uma vestimenta adequada, existe um comportamento adequado. Quando Salomão diz, guarda o teu pé, obviamente aqui ele está usando uma figura de linguagem. Os pés são os nossos órgãos que nós usamos para caminhar. Então a linguagem aqui é a linguagem do comportamento. Como eu tenho me comportado no meu dia a dia? Como eu vou me comportar na casa do Senhor, no culto a Deus? Como tem que ser o meu comportamento aqui? E esse comportamento diante de Deus aqui, em culto, tem de ser replicado no meu dia a dia. Não significa que aqui nesse momento eu me comporto como um santo e depois não importa a forma como eu vou me comportar. Não há importância. Claro que há. É claro que há uma importância sim. Guarda o teu pé, preste atenção, é isso que ele está dizendo. Tome cuidado com a forma como você se comporta na casa de Deus, no culto ao Senhor. Porque o que se faz na casa do Senhor é culto, é cultuá-lo. Então tome cuidado quando você vier para adorar a Deus. Você não está indo participar de um evento qualquer, você está participando do principal evento da sua vida. E é inconcebível, irmãos, que crentes desprezem o culto a Deus por qualquer motivo. É inconcebível vermos irmãos negligenciando o culto, o dia do Senhor. E depois, encontramos nas redes sociais, pessoa passeando para praia, passeando, indo para esse ou aquele outro lugar, ou dormindo. Tais pessoas não compreenderam o que Cristo fez por elas. Porque Cristo nos salvou, Cristo nos resgatou, foi para transformar-nos em adoradores do Senhor, e não existe privilégio maior do que esse para nós. Se você trata o culto a Deus com banalidade, como uma coisa insignificante, ou como uma coisa que você pode fazer do jeito que você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser, você não entendeu nada do que Cristo fez por você. Porque tudo o que Cristo fez por nós foi para transformar-nos em adoradores do Senhor, para tornar-nos aceitáveis na presença de Deus, e o nosso culto ser aceito pelo Senhor. Guarda o teu pé, ou seja, tenha temor diante de Deus. Mais à frente, nesse trecho, Salomão vai voltar nesse assunto, especialmente lá no versículo 7. Teme a Deus, ele diz. Temor. Irmãos, nós temos nos aproximado para adorar a Deus, e tudo que temos, ou tudo que não temos, parece que é o temor. Não temos demonstrado temor na presença de Deus. Cultuamos a Deus do jeito que a gente quer, a gente
faz as coisas do jeito que dá para ser feito. Não pode ser assim, meus irmãos. O culto a Deus tem de ser um culto aceitável a Ele, mas um culto cheio de temor. Porque nós não estamos na presença de um qualquer, não estamos na presença de um ser humano poderoso, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que se quisesse poderia fulminar-nos a qualquer momento. Mas Ele preferiu ser gracioso para conosco, transformar-nos pelo sangue precioso do seu Filho em adoradores, em servos fiéis, que o adorem em espírito e em verdade. Na casa do Senhor nós o adoramos, nós rendemos culto a Ele. No nosso dia a dia, tem que condizer com o nosso culto. Nosso dia a dia tem que ser um reflexo do que é o nosso culto. A forma como nos relacionamos com as pessoas dentro de casa, fora de casa, a forma como procedemos os nossos negócios, deveria ser como se estivéssemos aqui, reverentemente na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Por isso que eu afirmei logo no começo, que o verdadeiro culto, ele transforma os corações. E ele é prestado a Deus por corações que foram transformados por Ele. Corações que não foram transformados não prestam culto a Deus. Participam do culto, mas não estão cultuando. Os caminhos, ou seja, o comportamento por onde os nossos pés andaram, o nosso comportamento, o que fazemos, os caminhos pelos quais andamos durante a semana, têm de ser iluminados pela luz da palavra de Deus que recebemos durante o culto dele. Durante a semana você tem o costume de visitar os textos que foram lidos aqui na mensagem? Durante a semana você pega a sua Bíblia e relê esses textos novamente e medita neles novamente? Como você espera ter luz nos seus caminhos se você não acende a lâmpada da palavra de Deus na sua vida? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor, diz o salmista. Mas como eu vou iluminar o meu coração, os meus caminhos, se eu não acendi a lâmpada da palavra de Deus na minha vida? Se eu não abrir esse livro para nele meditar? Salomão continua dizendo: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Vamos diminuir essa frase. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Daqui a pouco eu falo sobre os tolos. Essa é a razão pela qual nós devemos ter cuidado com as nossas ações na casa ou no culto a Deus. Porque ouvir a palavra de Deus é melhor do que oferecer sacrifícios a Deus. Mas por que é melhor ouvir a palavra do que fazer sacrifícios? Do que sacrificar? A resposta está na parte final do versículo. Os tolos. Eles oferecem sacrifício conforme o que pensam ser correto e não de acordo com a palavra de Deus. A palavra sacrifícios aqui é a mesma que era usada nos tempos de Moisés. Sacrifícios, animais sendo imolados, degolados ali e o sangue sendo derramado. Veja bem, Deus ordenou o povo a oferecer sacrifícios. Hoje nós não oferecemos mais esses sacrifícios a Deus porque Cristo os cumpriu por nós de forma perfeita. Mas Deus ordenou o seu povo a oferecer sacrifícios. E aqui agora Ele está dizendo, é melhor você me ouvir do que fazer sacrifícios. Me lembra de Marta e Maria. Marta estava agitada de um lado para outro, porque o Senhor Jesus estava em sua casa, e Marta agitada de um lado para outro, preparando a refeição, arrumando a casa e procurando ser uma boa anfitriã, recebendo ali o Senhor Jesus. E Maria, enquanto isso, quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tinha para dizer.
E aí então Marta chega para o Senhor Jesus, de forma petulante até mesmo, ela chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí nessa folga toda te ouvindo, enquanto eu aqui estou agitada preparando as coisas? Por favor, mande ela vir me ajudar, eu preciso da ajuda dela. E às vezes eu reparo que as minhas orações muitas vezes são parecidas com essa fala de Marta. Muitas vezes eu oro ensinando o Senhor Jesus o que Ele tem que fazer. Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre a minha vida. Ele já prometeu isso. Senhor, toca no coração do fulano de tal e quebranta o coração dele. Você já imaginou se Jesus não tem salvação para essa pessoa? Jesus não quer salvar aquela pessoa? Senhor, amanhã eu farei tal coisa, me abençoa, Senhor. Você perguntou para Deus antes, perguntou para Ele se era realmente a vontade dEle que você fizesse o que você pretende fazer? Ou você acha que Deus é aquele que assina cheques em branco, né? Ele dá um cheque em branco para você assinar, você põe o valor que você quiser. Você acha que é assim que funciona? Mas muitas vezes a gente ora desse jeito, ensinando Jesus como é que Ele tem que agir, como é que Ele tem que fazer as coisas. E a resposta de Jesus para Marta foi: Marta, Marta, por que andas agitada e inquieta? Pouca coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Por quê? Porque assentar-se para ouvir a palavra de Deus é melhor do que você fazer qualquer ato que pareça piedoso. Domingo de manhã, por que eu vou ficar lá na igreja a manhã toda? Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma caminhada no parque da cidade e vou distribuir folhetos para evangelizar. Olha só, parece piedoso, né? É piedoso. Afinal de contas, lá na igreja está cheio de crente e o mundo tem almas que precisam ouvir o evangelho. Eu vou fazer isso, eu vou passear no parque e enquanto eu dou uma distraída, dou uma descansada na minha cabeça, faço um exercício físico, eu vou distribuindo folhetos. Deus não mandou você fazer isso no dia dele. Faça isso durante a semana. Faça isso durante a semana. Será muito bem-vindo, mas hoje, no exato momento em que você deve estar na casa de Deus adorando ao Senhor, é aqui que você tem de estar. Você foi salvo para isso, para adorar o Senhor. E se você descuida disso, e se você prefere qualquer outra coisa, por mais piedosa que pareça, você está desobedecendo a palavra de Deus. Obviamente, não me refiro àquele caso, por exemplo, você tem de cuidar de alguém que está enfermo. Obviamente, aí não tem como você vir, óbvio. Isso não é pecado, isso é exercício de misericórdia. Não tem como você estar aqui porque você precisa prestar socorro a alguém, seja crente ou não. Você precisa prestar socorro a essa pessoa e essa pessoa depende de você. Obviamente, é outra história. Aí não entra nisso. Eu falo daquelas decisões que nós tomamos com base na preguiça. Hoje eu não estou afim de ir na igreja. Hoje eu não estou afim de adorar ao Senhor. Hoje eu estou afim de ir para Caraguatatuba. Hoje eu estou afim de ir para Campos do Jordão. Hoje eu estou afim de ficar deitado em casa dormindo. Você está pecando. Você está desobedecendo a Deus. Você está quebrando o dia do Senhor e você está desobedecendo a Deus. E se você foi salvo por Cristo para ser um adorador dele, você está pecando. A menos que você não se considere um salvo, a menos que você esteja em rota de colisão com o inferno. Aí é outra história. Aí você está fazendo o que é próprio de um ímpio. É isso aí. Mas não brinquemos com o culto a Deus.
Guarda o teu pé quando vieres adorar ao Senhor, e quando estiver adorando ao Senhor, comporte-se com reverência, com temor na presença do Senhor. Por quê? Porque ouvir a palavra de Deus é melhor do que você ter as ações aparentemente piedosas, como as de um sacrifício, mas que são sacrifícios de tolos. Por que o sacrifício aqui é chamado de sacrifício de tolo? O que é um sacrifício de um tolo? O próprio texto diz, porque eles não sabem que fazem mal. Ou seja, eles estão fazendo as coisas do jeito deles. Eles estão fazendo aquilo que muitos dizem hoje. Muitos dizem assim: eu estou dando para Cristo o meu melhor. É quase que como que dizendo para Cristo o seguinte: olha, Senhor, é isso aqui é o que eu tenho para dar. Se o Senhor quiser, bem. Se não quiser, amém. É o meu melhor. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Isso é coisa de tolo. O tolo, ele não ouve a palavra de Deus, ele não para ouvir a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus, inclusive sobre como Deus quer ser adorado. O tolo simplesmente se levanta e diz: eu vou fazer do meu jeito, e eu vou sacrificar, vai ser bonito, vai ser lindo. O que eu vou fazer vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai chamar a atenção. Mas não é o que Deus pediu. Isso é sacrifício de tolo. Lembre-se que o tolo, já expliquei isso para você lá no capítulo 4, versículo 5. Tolo é alguém insensato, alguém que não teme a Deus, alguém que não se importa com Deus. Os filhos de Eli, do sacerdote Eli, a Bíblia diz que eles eram homens, filhos de Belial, homens promíscuos, homens perversos, homens imprestáveis. E a Bíblia diz assim: e eles não se importavam com Deus. Eles não se importavam com Deus. Faziam uma balbúrdia no culto do Senhor. Pegavam o que não deviam do sacrifício. Havia uma parte que era destinada ao sacerdote, para o sustento do sacerdote. Eles pegavam além do que deviam. Eram gananciosos. Desprezavam o culto ao Senhor. Eram homens promíscuos. Existiam mulheres que serviam no templo. E eles viviam em prostituição com essas mulheres. Eram homens ímpios, perversos. Depois você lê lá em 1 Samuel, capítulo 2, 3 e 4, veja como que terminou a vida desses homens. Como que Deus pôs fim à vida deles. Coisa terrível aconteceu ali. Os tolos, o sacrifício deles é algo desprezível a Deus, o culto deles é algo desprezível a Deus, pois não fazem as coisas de acordo com a palavra de Deus. Antes, eles fazem do jeito que eles bem entendem. Se antes eles tivessem dado ouvidos à palavra de Deus para serem instruídos na forma como Deus quer ser adorado, certamente eles seriam aceitos por Deus e não seriam chamados de tolos. Por isso que nós precisamos nos assentar para ouvir a palavra de Deus. O centro do culto a Deus é a palavra, é a pregação da palavra, é a palavra sendo cantada, é a palavra sendo orada. A palavra de Deus tem que ser o norte para as nossas ações, para cultuarmos a Deus aqui e para vivermos lá fora uma vida de culto ao Senhor. Ressaltamos ainda o fato de que, à semelhança de muitos hoje, os tolos descritos aqui no texto, eles eram sinceros. Não estamos falando aqui da sinceridade das pessoas, mas é interessante como hoje em dia as pessoas alegam sinceridade para continuarem na desobediência. E uma desobediência, mesmo que tenha sido motivada por coisas sinceras, por sinceridade, é desobediência diante do Senhor. E Deus não aceita um culto sincero desobediente. Mas um culto que também é obediente a Deus, ele também será sincero na presença do Senhor. Deve ser sincero.
Um culto que é prestado a Deus em obediência à palavra dele, da forma como Deus manda, vai transformar o coração da pessoa a ponto da pessoa ter sinceridade no que ela faz. Um culto de acordo com as Escrituras levará a pessoa a uma vida de sinceridade na presença de Deus, porque Deus, a palavra de Deus, transforma o coração do adorador. O contrário não vai acontecer nunca. Uma pessoa, ela está sendo sincera diante de Deus, mas está desobedecendo a palavra de Deus, não será transformada de jeito nenhum. Não haverá transformação nessa vida. Ela continuará a mesma desgraça de sempre. Porque como dizem, e eu concordo, o inferno está cheio de gente sincera, não é mesmo? Sinceridade sem obediência é arrogância, é pecado. Aplicando o versículo 1 ao nosso coração, irmãos, tal como podemos ver no relato de Abel e Caim, lembra da história de Abel e Caim? Ou melhor, Caim e Abel, porque Caim era o mais velho, Caim e Abel. Deus aceita ou rejeita a oferta juntamente com o ofertante. A Bíblia diz, de Abel e de sua oferta o Senhor se agradou. De Caim e sua oferta Deus não se agradou. Porque a oferta não vem sozinha, a oferta ela precisa que o ofertante a traga. A oferta não vem sozinha. Um ofertante tem de trazê-la. Mas quando trazemos a oferta, o nosso culto a Deus, com a vida totalmente torta, totalmente desobediente à palavra dele, o nosso culto não será aceito por Deus. Por isso que nós temos que guardar os nossos pés ao entrarmos no culto ao Senhor. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, para que ao entrarmos aqui para adorar o Senhor, tenhamos como objetivo ouvir a palavra de Deus. Porque ouvir a palavra de Deus é melhor do que fazer qualquer outra coisa. Porque ouvindo a palavra de Deus, o nosso coração será transformado, porque a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus entrando pelos nossos ouvidos e vindo ao nosso coração que vai nos transformar, que vai nos orientar e dizer, é assim que Deus quer ser adorado, não desse jeito que você pensa que deve ser. Deus rejeitou Caim e sua oferta e aceitou Abel e a sua oferta. Para Deus, um culto prestado por um coração desobediente não é culto, é insulto. É abominável, é repulsivo e digno da sua ira. Se você é bem intencionado, mas você não está nem um pouco interessado em ouvir o que a palavra de Deus diz, se durante o culto a sua mente está divagando, durante a pregação a sua mente está divagando, você está pensando em muitas outras coisas, pensando no almoço que você vai fazer daqui a pouco, vai pensando nas suas atividades durante a semana e se esquecendo de onde você está e do que você deveria estar fazendo, ouvir a palavra de Deus, seu culto não será aceito por Deus. Lembre-se do que Jesus falou para Marta, a melhor parte é ouvir a palavra. Tomemos ainda 2 exemplos, um do Antigo e outro do Novo Testamento, e esses 2 exemplos são emblemáticos. Eu vou explicar por quê. O primeiro exemplo está lá em Levítico 10, versículo 1 e 2, Nadab e Abiú, quando eles trouxeram fogo estranho na presença do Senhor. Fogo estranho? Fogo é fogo, né? Fogo de fósforo, fogo de isqueiro, fogo de botijão de fogão a gás, tudo é fogo, não é? Mas por que o fogo era estranho? Bem, o fogo estranho era o fogo comum. Qualquer um que conseguia fazer, batendo uma pedrinha na outra lá, fazia fogo. Mas havia um fogo especial, que foi aquele que desceu sobre o holocausto no dia da consagração do tabernáculo. Quando Deus fez o fogo descer sobre o sacrifício. E Deus falou, esse fogo não pode ser
Vocês não podem permitir que esse fogo se apague. Vocês têm que alimentar esse fogo o tempo todo, porque aquele fogo simbolizava a santidade de vida, simbolizava o que viria a ser no Novo Testamento, o Espírito Santo, a santidade que o crente deve manter no seu coração. A santidade que você e eu temos não foi coisa que nós produzimos, veio de Deus para nós. Por isso que nós temos que cultivar e desenvolver a santificação, cultivar essa santidade na presença do Senhor. E aquele fogo lá simbolizava isso. Mas Nadab e Abiú se descuidaram e o fogo apagou. E aí o que eles pensaram? Vamos fazer um fogo. Vamos fazer o nosso fogo. E fizeram. Trouxeram fogo na presença do Senhor, um fogo estranho. Um fogo feito por eles, não por Deus. Resultado? Foram fulminados na presença do Senhor. O outro caso, bem emblemático, acontece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 10. A história de Ananias e Safira. Os dois, o casal, combinaram vender um terreno, uma propriedade, e disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos vender por 100, suponhamos, não sei qual é o valor. Vou dar um número aqui só para facilitar. Vamos vender por 100, mas nós vamos dizer para os apóstolos que nós vendemos por 40, e nós vamos guardar 60 no bolso. Mas lá para eles nós vamos dizer que foi 40. E vamos entregar os 40. Por que eles estavam fazendo isso? Porque um pouquinho antes eles viram Barnabé vendendo uma propriedade e trazendo todo o valor da propriedade, colocando aos pés dos apóstolos e dizendo assim: é para uso da igreja, eu vou me dedicar ao ministério. Barnabé já estava pensando em fazer viagens missionárias, e tanto que depois ele fez a primeira viagem com Paulo. E saíram pregando o evangelho. Barnabé estava dizendo: eu não quero nada me prendendo aqui, e eu vou consagrar isso ao Senhor, os apóstolos darão um bom fim a esse dinheiro, e eu vou seguir a minha jornada. E a igreja se admirou. Uau, que homem generoso, que crente generoso, não é mesmo? Puxa vida, vendeu a propriedade e deu o valor todo, puxa vida. Ananias e Safira, querendo glórias para si, pensaram fazer isso: vamos vender a propriedade e vamos reter parte do valor, e o restante a gente entrega para os apóstolos, dizendo que foi por aquele valor que nós vendemos. Combinaram entre si. A Bíblia diz que Ananias chega para trazer a oferta, para trazer o valor, dizendo que era o valor do campo, e Pedro diz assim: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração e você pensa que você pode mentir para Deus? Você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. A Bíblia diz que naquele exato momento Deus matou Ananias. Morte súbita. Pá, caiu no chão. Pegaram o corpo dele e foram sepultar. Umas 3 horas depois, chega a Safira sem saber o que aconteceu, a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido com o seu marido. E aí Pedro pergunta: Safira, por quanto que vocês venderam? Por tanto. Repetiu a mentira. Aí Pedro falou: você está vendo esses rapazes aí? Ele fala dos pés daqueles rapazes, os pés desses rapazes. Está vendo esses homens, rapazes aí? Pois é. Eles acabaram de sepultar seu marido, e vai acontecer o mesmo com você agora, porque vocês mentiram para Deus. Ela caiu dura no chão, morte súbita. Se eles tivessem simplesmente dito assim: nós vendemos por 100, nós vamos ficar com 60 e vamos dar 40. Esses valores não estão na Bíblia, tá? É só para ilustração. Nós vamos reter parte do valor conosco. Sabe como é, né? O ministro da Fazenda aí está taxando tudo, então a gente precisa ter uma reserva. Se eles tivessem feito isso, estava tudo bem, sem problema. O problema foi que eles tentaram mentir. Tentaram não, eles mentiram. Tentaram enganar com mentiras os apóstolos. E Deus pesou a mão. E por que eu digo que esses dois casos são emblemáticos? Porque os dois, tanto Nadab e Abiú quanto Ananias e Safira, eles inauguram uma era de adoração a Deus. Por exemplo, Nadab e Abiú, começa-se ali
o Levítico, o livro de Levítico, explicando como que Deus queria ser adorado. O povo ainda estava no deserto, rumo à terra prometida. Era o começo de uma era de adoração a Deus. Aí Ananias e Safira é o Novo Testamento, uma nova era de adoração. Philip Ryken, ele diz o seguinte: cada um desses terríveis atos de julgamento ocorreu no início de uma nova era de adoração, quando o tabernáculo foi inaugurado nos dias da igreja primitiva, demonstrando para todos os tempos quanto Deus zela pela adoração adequada. Esses dois casos mostram isso para nós, como Deus zela pela adoração, pelo culto que Ele quer receber de nós, e não pelo culto que nós achamos que podemos render a Ele. A palavra de Deus tem que ocupar o lugar central em nossa vida e em nosso culto. Não podemos viver de forma agradável a Deus se não obedecermos a sua palavra. Não podemos cultuar a Deus de forma agradável a Ele, da forma como Ele exige ser cultuado, se não formos instruídos pela palavra dEle, quanto à sua santa vontade. Por isso, meus irmãos, a melhor coisa a se fazer antes de qualquer coisa ser feita para Deus é ouvir o que Ele tem a dizer. É nos assentarmos para ouvirmos o que Ele tem a dizer, para aprendermos a vontade dEle e fazermos a vontade dEle. Não temos o direito de introduzirmos no culto a Deus coisas que achamos ser convenientes, nem mesmo sob o pretexto de estarmos dando a Ele o nosso melhor, a nossa excelência. Porque não é o nosso melhor para Deus que importa, é o melhor de Deus para nós que importa, e o melhor de Deus para nós se chama Jesus Cristo, e não podemos adorar a Deus sem Jesus. Sem os méritos de Jesus, o nosso culto é insulto. Sem confiarmos na obra de Cristo, o nosso culto é abominação, irrita os ouvidos do Senhor, provoca a sua ira, porque é a expressão de um coração arrogante, achando que ele pode fazer alguma coisa que vai agradar a Deus, quando tudo na vida de um arrogante desagrada ao Senhor, até mesmo seus atos de justiça. Porque os atos de justiça de um pecador não passam de trapos de imundícia na presença de Deus. Por isso que nós precisamos da justiça de Jesus. Philip Ryken ainda diz o seguinte: quando contemplamos a santidade de Deus e a comparamos com a nossa própria adoração profana, é um milagre ainda estarmos vivos. Concordo com ele. Quando eu olho quem Deus é e quem eu sou, e quando eu tento adorar a Deus, fazer as coisas do meu jeito para agradar a Deus, é um milagre ainda eu estar vivo. É Deus sendo misericordioso comigo, porque Ele poderia fazer comigo o mesmo que Ele fez com Nadab e Abiú, trazendo fogo estranho, o mesmo que Ele fez com Ananias e Safira, uma vida mentirosa, uma vida de mentira, e Deus poderia me fulminar a qualquer momento. É por isso que só adoramos a Deus de forma aceitável a Ele quando o fazemos por meio de Jesus Cristo. E como isso acontece? O que significa adorar a Deus por meio de Jesus Cristo? Só podemos ser aceitos por Deus pela morte e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foi a vida de obediência de Cristo, foi a obediência perfeita de Jesus que tornou o sacrifício dele aceitável a Deus. A sua vida e a minha vida não são perfeitas. Como então pode surgir um culto perfeito de corações imperfeitos? Impossível. Impossível. Mas de um que é perfeito, que viveu de forma perfeita, que agradou a Deus de forma perfeita, o culto dele é aceitável. Por isso, segundo o escritor de Hebreus, Cristo tomou as palavras do Salmo 22, versículo 22, que diz assim: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O escritor aos Hebreus confere essas palavras do Salmo 22 ao Senhor Jesus. E por que isso é importante? Essas palavras se referem à adoração que Jesus ofereceu no templo
e lá na sinagoga, quando ele esteve aqui no mundo. Ele disse isso lá, cantar-te-ei louvores, no meio da congregação, ele disse isso ali, no templo e na sinagoga. Imagine o Filho de Deus cantando os salmos inspirados pelo Espírito Santo e usando-os para louvar o Pai. Pense nessa cena, Jesus adorando, cantando louvores ao Senhor, cantando salmos de louvor ao Senhor. Então, meus irmãos, por meio da fé em Cristo, essa adoração perfeita que o Senhor Jesus rendeu ao Pai, também pertence a nós, porque nós estamos unidos a Cristo. A oração perfeita dele, a adoração perfeita dele, é comunicada também a nós, e por isso nós adoramos a Deus perfeitamente, se o fizermos por meio de Jesus. Se o fizermos confiantes em Cristo Jesus. Isso é parte do que significa conhecer a Cristo. Quando a Bíblia diz que você e eu devemos conhecer a Cristo, é disso que ela está dizendo. Saiba quem foi, quem é o seu Redentor, o que ele fez, como ele adorou a Deus. E a adoração dele também, os méritos da adoração dele são comunicados a você. Ou seja, a forma como Cristo adorou a Deus e agradou a Deus. Se eu estou em Cristo Jesus, a minha adoração também agradará ao Senhor. O segredo é estar em Cristo. E isso deve encher o meu coração de um santo temor, porque sem temor não existe um culto aceitável a Deus. E eu devo temer, sim, desonrar a esse Deus tão misericordioso. Devo sim temer, não ouvir a palavra dele e petulantemente achar que eu sou sábio o suficiente para fazer alguma coisa que agrade a Deus por meus próprios méritos. Eu devo temer cair nesse pecado, cair nesse laço. A nossa adoração imperfeita é aceita por Deus Pai por causa da adoração perfeita oferecida pelo Filho, Jesus Cristo. Nos próximos domingos nós continuaremos esse trecho de Eclesiastes. Teremos ainda outras verdades, outras advertências, 4 advertências por sinal. A primeira foi hoje. No texto veremos mais 3 advertências sobre o culto que Deus quer receber de nós. Um culto cheio de temor, porque sem temor não existe culto aceitável a Deus. Que Deus assim nos abençoe.